no seu aparelho. Pessoal, é só um teste, tá? Um teste. Se alguém estiver vendo a tabelinha no canto direito, ok? Ela que vai me interessar mais. Tabelinha aqui, canto direito, ok? Ela que vai me interessar. Então, ok. Alguém aí? Alguém aí? Você que tá aí, Sheila? Não, né? Alguém aí? Pode responder. Se consegue ver aqui a tabelinha do lado direito. Essa tabela aqui que é importante. Se você conseguir enxergar lá bem, é sobre ela que eu pretendo falar hoje. Aí, se eu não conseguir falar por aqui, eu vou tentar, eu vou gravar e vou colocar depois, tá? Sobre essa tabelinha. Se tiver alguém aí que possa falar sobre isto aqui, se está vendo esta tabela aqui, ó, lado direito, agradeço. Não, não entrou ninguém, saiu todo mundo, ninguém falou nada, se essa aqui funciona ou não funciona. Essa tabelinha aqui. E aí, Sheila? Você entrou? Tá, você procura a minha pessoa, sou eu. Boa noite, Zeli. Você consegue ver essa tabelinha aqui do lado direito? Direito. Bem aqui, ó. Essa tabelinha aqui, é sobre ela que eu vou falar. Lado direito. Ok, quem consegue verificar, ver aqui essa tabelinha aqui, ó, do lado direito. Ok? Quem puder ver aqui a tabelinha do lado direito, eu agradeço. Se anunciar aí que consegue ou não ver. Essa tabelinha aqui do lado direito, aqui na parte de baixo, canto direito inferior. E aí? Ninguém? Você tá vendo a tabela? Ah, tá. Então é sobre ela. Ó, legal. Consegue ver? Perfeito? Vou mudar para a próxima, ver se você consegue ver essa tabela. Tá dando para ver? Ok, então eu vou fazer essa pequena live demonstrando uma bomba biológica lançada na Terra e que vocês entendam que é uma bomba programada. É simples, não tem nada demais, mas o pânico tomou conta da Terra. Então a gente tem que fazer algumas observações, o porquê desse pânico todo. Se isso não for pânico político, eu não sei mais o que é. Nós temos 716 mil casos confirmados. Está aqui, canto esquerdo acima, correto? 716 mil casos confirmados. Mas tem 716.101. Ok? Bom, aqui embaixo da tabela, do lado direito inferior, nós temos aqui, ó, acima de 600k, que é acima de 600 mil. Entre os 600 e o 800, nós temos o 716.101 casos confirmados. Eu não vou nem falar aqui qual é a quantidade de pessoas que tem na Terra, mas só a China tem acima de 1,5 bilhão. Ok? Se eu não me engano, a Índia tem mais do que a China hoje. Mas vamos lá. Se vocês analisarem aqui no canto direito, na parte de baixo, esse aqui é um site oficial dos casos globais de coronavírus Covid-19, pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistema. E as maiores redes de TV estão usando esse site justamente para poder
fazer as suas matérias para o povo. Então você vê aqui na parte de baixo, tendo o mundo todo, em fevereiro, uma alta de 3.000 casos. Cada ponto aqui, se é colocado aqui na tabelinha, se refere a por dia, né? E de repente um salto imenso, né? Um salto imenso para um total de 716.000 casos confirmados. Não se assustem muito, porque não é para se assustar. Ok? Então nós temos de 0, mais ou menos indicando alguns dias aqui de janeiro, entramos em fevereiro, aí começa o grande pico em março. Mas quando foi que isso aconteceu? O governo brasileiro estava atrasado? O governo da Alemanha estava atrasado? O governo da Espanha estava atrasado? Quem estava atrasado? Então, podem começar a pensar. Vou clicar aqui do outro lado, na China, com 82.000 casos. Ok? A tabela aqui mudou. E veja quem está no pico de total ascendência, num pico louco, em fevereiro. Em fevereiro, a China. Logo a China, que demorou a informar o mundo o que estava acontecendo, e ela fez o dever de casa, ela fez o confinamento. E fazendo o confinamento, o caso dela só se acentuou. Veja a quantidade. Temos que analisar lá que o clima é diferente, o clima lá é de frio, estavam no inverno, e o confinamento trouxe aí uma ampla infecciosidade, digamos assim. Ou seja, diversas pessoas foram infectadas. Diversas, não, milhares, né? Estamos aqui na casa de 80 e quase 80k, 80.000. Então nós temos lá 75.000 recuperados, com 3.304 mortes. Ok? Vamos para a Itália. Na Itália nós temos, vejam, mês de fevereiro, olha, zeradinho o mês de fevereiro, zeradinho. Ou seja, a bomba relógio ela foi depositada. Era inverno ainda, ela foi depositada e de repente, ó, bum. Ela não tem diferença com a China. A China, se você analisar dezembro, é a mesma coisa. Quando ela entra em janeiro, também. Mas quando ela chega em fevereiro, ela explode. E, com detalhe, não só pelo clima, mas questão de higiene, é população mesmo, é questão de higiene do povo. Porque o básico para se combater é higiene, é manter a higiene. Ok? Mantendo a higiene, diminui-se o contágio. Fazendo isolamento daquelas pessoas que não podem enfrentar, os idosos, pessoas com problemas de saúde, as crianças. Então, veja aqui, a Itália teve esse pico. A bomba relógio só foi disparada, né, na Itália já a partir de março. Ok? Então vamos para os Estados Unidos, o outro lado do mundo. Quer dizer, no nosso lado. Vejam, não havia nenhum caso em fevereiro. E de repente, bum! Isolado. Olha o relógio biológico aí, a explosão, o pico. Ok? Isso é o que aconteceu. Também há o que? Confinamento. Então, ó, confinamento. Também é o mesmo detalhe. Ocorre que nos Estados Unidos é um dos maiores movimentos de negócio, movimento de trânsito de pessoas para negócios e para turismo. Além dos próprios americanos que adoram fazer turismo em suas próprias casas e fora de suas casas. Então, olha aqui. Você pode perceber
o pico em março. Isso não tem negócio de atraso de governo. Ok? A China, vou voltar à China de novo. Para quem está chegando, a China, ó, aqui estava zero em final, quase no finalzinho de fevereiro. E eles ficaram segurando a informação, segurando, e de repente o pico estourou, ó. Ela estourou estourou basicamente na metade de fevereiro. Ou seja, ela já tinha recebido muita gente, que é um país também de alta rotatividade, tanto para negócios como para turismo, e aqui ela começa a disparar. Esse aqui é a China. Ok? Então vamos para a Espanha. Já falamos da Itália. Espanha. Veja a Espanha com 6.800 mortos, 14 mil recuperados, 80 mil casos confirmados. Mesma coisa do relógio biológico, veja, virótico, bomba relógio virótica chinesa. Ela vem em fevereiro, ó, sem nenhum caso, e de repente, em março, metade de março, começa a subir, olha, a quantidade de pessoas infectadas. Ok? Vamos para a Alemanha, que agora está mudando, está tratando a questão de higiene para combater. É o mesmo caso, veja, o mesmo caso. Podemos verificar que no Brasil, no mesmo período de fevereiro, não se cogitou trancar, parar os carnavais. Então, mais um pico grande, ó, em março, ó, mais uma bomba relógio, exatamente lançada, e começa em março. Vou voltar à China. A China tomou o seu pico, ó, ela começou em dezembro, veio janeiro com alguns pequenos casos, e de repente, ó, a bomba relógio explode e começa. Ah, depois eu falo sobre a crise, essa crise econômica. Mas, voltando, a China teve o pico, ó, o pico principal, né? A partir do meado de fevereiro. Então, nós não podemos dizer que os outros países começaram atrasados, porque a OMS, ela aguardou a China. E a China só foi dar o alarme dela depois. Depois o quê? Que a bomba relógio começou a estourar nos outros países. Podemos ver aqui, ó, os Estados Unidos com 137 mil casos confirmados, e somente a partir do meado de março começou a estourar, ou seja, começou a crescer. Na França, idem. Veja como é tudo muito parecido, né? Irã, ó, em março, aqui a pontazinha começa em março. Reino Unido, tu coloquei antes do Irã, são os países de primeiro mundo, né? Então, ó, Reino Unido, a mesma coisa, em fevereiro não havia quase nada e de repente em março, bum. Ok? Nosso isolamento foi, Juliana, nosso isolamento social foi antecipado ou atrasado? Ele foi igual a todos os outros países, retardado. Houve um retardamento. E a culpa, logicamente, é da China e da Organização Mundial de Saúde. Porque todos eles, ó, pelo gráfico, por esse gráfico está aqui, pelo casos globais de coronavírus, todos eles, ó, não houve quase nenhuma incidência em fevereiro, para de repente, em março, ele estourar em pico. Ó. Esse aqui é da Suíça. Ok? Estou mostrando um a um mais ou menos, né? Alguns países mais
de pontos turísticos elevados, principalmente na área do inverno, e você vê aqui, ó, pancada, ou seja, no período que o pessoal estava em trânsito, tinha pouco caso de coronavírus. Quando o pessoal retorna para suas respectivas regiões, começa a pipocar. Vamos ver a Coreia do Sul, que é mais próxima da China. Coreia do Sul. 33 mil mortos. É o mais próximo da China, né? 33 mil mortos. 149 mil casos. Ok? Ó, ela já começa a ter problema em fevereiro. Tá? Aqui nós deveríamos ter parado o carnaval? Sim, nós não paramos. Aqui nós deveríamos ter fechado as fronteiras? Sim, mas nós sabíamos nesse período aqui? Ó, começa a Coreia agora. Em fevereiro começa a aumentar os seus casos e chega a um pico, um grande pico elevado, agora em março. Esse aqui o dado é de 660 mil casos no dia 27 de março. Ok? Então vamos agora para Canadá. Muito parecido com os Estados Unidos, ó. Vem sem nada e de repente, bum, em março. Ok? Nós estamos iguais aos países europeus, mas com uma incidência muito menor. Até porque a questão de clima, né? E o que viajou que viajou de lá para cá é muito menor do que os Estados Unidos. Por exemplo, o nosso caso aqui em fevereiro não tínhamos caso nenhum. Ó, até meados de março, pouquíssimos casos. E de repente, ele tem uma curva não tão acentuada, mas tem uma curva existente e chega a 4.256 casos. Aqui no dia 27, que está no gráfico, deu 3.900 casos. Bom, um exemplo que eu quero observar, que é um país mais próximo da China, o Japão. O Japão também é o mesmo caso, ó, da Coreia. Aí começa alguns casos de incidência, a gente soube isso pelos jornais, né? E ela, por questões óbvias, higiene, que é o que a gente deve ter sempre em mente, ou seja, limpeza, pouco contato físico, pouquíssimo ou nada, ou nenhum nesse período, né? De oi, tudo bem, nada disso, né? Então você vê que lá, bem menor a incidência. Nós temos aqui um pico no finalzinho, quase no finalzinho de março, e temos 1.866 casos, 420 casos de recuperados e apenas 54 mortos. Por enquanto, para mim, é o país que mais adota a limpeza. Saúde, educação, alimentação boa e limpeza. Paquistão, país superlotado. Veja que não poderíamos nem comparar com o Brasil, mas também, ó, o mesmo sistema, ó, até fevereiro quase nenhuma incidência. De repente, no meado de março, bum, reloginho biológico. Rússia, mesmo caso, ó, de repente, ó, mesmo fechando a fronteira, mesmo caso, idêntico ao Brasil, só que lá teve apenas
1.534 casos. Se é menos ou mais turismo, não sei, gostaria de saber. Índia, um país superpopuloso, de higiene duvidosa, né? Que me perdoe os indianos. Mas, mesmo caso, reloginho biológico, ó, fevereiro nada, quase nada, e de repente em março, ó, explode. Vamos voltar aqui. Brasil. Brasil, 4.256 casos, 6 casos recuperados, com 136 mortes, ok? Bom, que sejam para análise confirmadas, né? Para análise, ok? Mas nós temos, ó, uma curva a partir do dia, veja, começa a partir do dia 16, não é diferente de outros países do mundo. É exatamente igual, com algumas variações. Parecia um despertador. Tocou o despertador, o vírusinho entrou em ação. Puf! E eu acho que é só. Bom, vou deixar gravado. Quem quiser observar, estamos falando sobre o reloginho biológico da bomba, a hora que a bomba é detonada no mundo e por que ela é detonada. Ou seja, vem com selo da OMS, um selo de vírus que não é chinês, só é da China, mas ele não é chinês, tá? E aqui, pelo que consta, o gráfico muda para o mundo. Aí diz que o pico é muito alto, realmente ele é muito alto, ele não é baixo, tá? Mas ele está aqui em fevereiro, isso tudo aqui, ó, praticamente é só chinês. Ou seja, eles retardaram e a bomba, o que seria nossa composição aqui, ó, ou seja, o restante do mundo, seria a partir disso aqui, estaria aqui no zero, aqui embaixo, e de repente, no meado, o reloginho, bum, estoura, e assim estamos todos no mesmo círculo, ok? Um abraço, obrigado aí pela presença, espero que tenha ajudado de alguma forma para entender um pouco aí do gráfico, nada mais do que isso, o gráfico.